Em 2009, a Fórmula 1 anunciou que abriria inscrições para novas equipes ingressarem na categoria. Para isso, alguns auxílios seriam oferecidos aos novatos para que pudessem competir já em alto nível desde cedo, além de criar um teto de gastos para equilibrar o desempenho de todas as equipes. A atitude atraiu 4 novos times, incluindo a US F1. Mas quando chegou a hora de competir no começo de 2010, a equipe não mostrou nada, sequer um carro. O que aconteceu com o time americano? É o que vamos ver agora. A proposta do presidente da FIA, Max Mosley, era especialmente atraente porque envolvia um teto de gastos de 50 milhões de dólares. A atitude também visava completar o grid, que há anos contava com apenas 10 equipes, sendo que era possível ter 13. Vários times foram atraídos pela ideia e entraram na disputa pelas vagas, incluindo a Lola e a Epson Lawscad, histórias já contadas aqui no canal. De todos os nomes, 3 foram imediatamente aceitos, e um quarto inscrito, neste caso a Lotus, foi posteriormente adicionado, após o anúncio da saída da BMW da Fórmula 1. A animação das equipes novas logo sofreu um revés. A ideia inicial de criar um teto orçamentário caiu por terra pouco tempo depois das equipes novatas receberem a entrada, devido à reação das equipes já existentes. O processo todo de escolha estava sendo realizado em meio a uma verdadeira guerra política entre a federação e os times envolvidos, e o resultado foi uma reação tão grande que as equipes ameaçaram criar uma série independente da Fórmula 1 caso o teto fosse instaurado. Com a mudança, os times que entraram agora precisaram construir a equipe do nada e, sem a limitação de gastos, tentar de alguma forma serem competitivos. De todas as 4 equipes, 3 conseguiram ir à pista. A Campus Meta 1 iria correr com os carros da Lara, mas a equipe teve problemas antes mesmo do início da temporada e acabou vendida, tornando-se a HRT, que durou até o fim de 2012. A Lotus Racing entrou na Fórmula 1 e pouco tempo depois precisou mudar de nome devido ao imbróglio judicial. Competindo como Caterham, a equipe também não durou muito, saindo do grid ao fim de 2014. A Manor, por sua vez, entrou na categoria como Virgin Racing, mudou de nome para Marussia em 2012 e em 2016 mudou novamente de nome e competiu com seu nome original. A última equipe era a US F1. O time americano seria comandado pelo engenheiro Ken Anderson e por Peter Windsor. Anderson começou sua carreira no motocross e lá conheceu Roger Mears, irmão do campeão Rick Mears. De contato a contato, o engenheiro conheceu Roger Penske e o dono da equipe levou Anderson para trabalhar na Penske em 84, onde ficou até 1988. Na época, a equipe americana tinha um acordo com a equipe Williams de Fórmula 1 para utilizar o túnel de vento, e de quebra o engenheiro ajudou em um projeto de suspensão para o carro da equipe. Com o mundo se abrindo para ele, Anderson foi contratado pela Ligier, onde foi diretor técnico em 1988 e responsável pelo projeto JS33. Depois da equipe francesa, o engenheiro migrou para a Onyx e no começo dos anos 90 voltou a IndyCar, dessa vez com a Chip Ganassi. Em 2003, Anderson foi contratado pela equipe Haas da NASCAR e lá ficou até 2008, quando resolveu iniciar o projeto de equipe de Fórmula 1 própria. Windsor, por sua vez, é um jornalista que iniciou sua carreira cobrindo a Fórmula 1 no final dos anos 70. Em 1985, ele foi contratado pela Williams para administrar e servir de relações públicas com os patrocinadores. Anos depois, em 89, o jornalista foi então contratado pela Ferrari para ser administrador de uma base da equipe na Inglaterra, onde ficou até 91. Naquele ano, Windsor retornou ao Williams para ser administrador geral da equipe. Ao final dos anos 90, a carreira como jornalista foi retomada, mas Windsor ainda sonhava em ser diretor de uma equipe própria. A estrutura da futura equipe aparentava ser bastante séria, contando inclusive com uma fábrica localizada em Charlotte, no estado da Carolina do Norte, Estados Unidos. A intenção da dupla era não só de atrair investidores americanos, como também correr com uma inscrição americana, usando o apelo ao nacionalismo americano e toda a simbologia carregada por ele, incluindo as cores da bandeira americana. A US F1 seria um time puramente americano, fruto de investimentos com sede no país. O projeto era inovador, e parte dele pode ser vista no canal da equipe no YouTube, que existe até hoje. A equipe também possuía uma conta no Twitter, onde divulgava o projeto. A iniciativa pode parecer comum hoje em dia, mas na época era um avanço e tanto. O chassi de nome US F1 Type 1 seria bastante convencional, ao estilo das outras estreantes. O motor seria o mesmo Cosworth usado pelos novatos, e a caixa de câmbio seria construída pelo próprio time, diferentemente das estreantes, que comprariam equipamento de outras equipes. Os americanos também tinham a ideia de criar um programa de formação de pilotos, e havia inclusive o boato de que a equipe estaria cogitando trazer Danica Patrick da IndyCar para a Fórmula 1.
A americana quase venceu a Indy 500 de 2005 e em 2008 foi a primeira pilota a vencer uma corrida na categoria, fazendo dela um nome de peso para a nova equipe. Um time americano poderia ajudar a Fórmula 1 a penetrar no mercado estadunidense, uma ideia que sempre foi atraente, mas bastante difícil. A ideia de ter só pilotos americanos caiu por terra pouco tempo depois, quando a equipe decidiu anunciar José Maria Lopes como um de seus pilotos, com James Rossiter, ex-piloto de testes da Honda, ocupando a segunda vaga. O piloto argentino injetaria 8 milhões de dólares na equipe, provenientes do governo argentino. O britânico pagaria o mesmo valor. Nos anúncios, tudo parecia correr bem, e a equipe recebeu apoio até mesmo de Chad Hurley, cofundador do YouTube, mas aos poucos a situação real da equipe começava a aparecer, e não era nada boa. O anúncio da criação da USF1 se deu no dia 24 de fevereiro de 2009, e em junho a equipe recebeu uma das vagas da seleção realizada pela FIA, mesmo possuindo pouca ou nenhuma estrutura, sem um histórico confiável e sem nada para comprovar que seria capaz de ter um orçamento que permitisse o sustento da equipe. Isso despertou a atenção da imprensa especializada, que passou a investigar as declarações da equipe e o que ela estava desenvolvendo. A história estava estranha e aos poucos os jornalistas foram confirmando isso. Já no início de 2010, literalmente semanas antes do início dos testes e da temporada, algumas entrevistas com funcionários da USF1 revelaram que a construção do carro havia sido completamente interrompida e que os funcionários já não acreditavam mais que iriam disputar as primeiras corridas do ano. Descobriu-se mais tarde que a equipe também não havia entrado em contato com Danica Patrick e que o boato anterior era completamente infundado, já que a pilota não tinha interesse algum em sair da Indy. Tanto Anderson quanto Windsor não estavam conseguindo atrair novos investidores para o time, e o apoio de Hurley não era o suficiente sequer para desenvolver o carro. Desde o surgimento, o caráter nebuloso da inscrição não ajudava a trazer credibilidade para o projeto, o que influenciou inclusive no fracasso ao conseguir pilotos americanos. Na medida em que os depoimentos anônimos dos funcionários continuavam a crescer, a situação finalmente chamou a atenção da FIA, ao mesmo tempo que os poucos investidores que ainda restavam começavam a desistir do projeto. Após o pedido de Anderson para a equipe estrear apenas no GP da Espanha, Charlie Whiting foi então enviado à fábrica para avaliar a situação da equipe, e o diretor saiu de lá com a certeza de que a equipe não estaria no Bahrein nem em nenhuma outra corrida. Não havia como a USF1 competir, não havia um chassi pronto, não haviam peças suficientes, não havia muita coisa que pudesse ser usada. E isso não foi culpa do teto de gastos cancelado, já que a equipe sequer produzia um carro, o que dirá dois. Pelas fontes anônimas de dentro da fábrica, o principal culpado foi o próprio Anderson, que tomava as decisões de forma centralizadora e deixava todo o processo extremamente lento. O engenheiro e Hurley, um dos poucos investidores que ainda apoiavam o time, pediram juntos que a entrada da equipe fosse adiada para a temporada seguinte, em 2011. Nesse meio tempo, Hurley tentou costurar um acordo para fundir a equipe americana com a Stefan GP do empresário Zoran Stefanovic. A equipe sérvia tentou entrar na Fórmula 1 pelo processo de seleção em 2009 com os carros comprados da Toyota, mas falhou. A FIA, por sua vez, anunciou que para 2011 a entidade teria de abrir uma nova seleção para a vaga, sem garantias adicionais para os americanos. Dado a negativa da FIA, a equipe jogou a toalha há 10 dias do início da temporada, anunciando que não correria a temporada de 2010 da Fórmula 1 devido à falta de recursos. Com a decisão, a fábrica da equipe foi fechada e os funcionários foram todos demitidos, enterrando de vez o projeto. Um dia após o comunicado, a FIA simplesmente emitiu uma nova lista de inscritos sem o nome da equipe de Anderson e a vida seguiu. Em junho do mesmo ano, o Conselho Mundial da FIA se reuniu e decidiu multar o que restou do time em 309 mil euros pelo caso. Além da multa, a USF1 foi banida de participar de qualquer outra competição sancionada pela entidade, e assim acabou o sonho da equipe puramente americana da Fórmula 1. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!